Olá pessoal, tudo bem? Decidi gravar mais esse vídeo e espero ajudar vocês. Me ajudem também compartilhando esses vídeos que eu tenho feito para que a gente possa alcançar muitas pessoas que estão precisando de uma palavra nesse momento. Um momento que ninguém estava esperando. Essa quarentena veio, nos pegou de surpresa, não é mesmo? E muitas pessoas não estão preparadas emocionalmente para passar por tudo isso, porque vão ouvindo tantas coisas, vão deixando entrar tantas coisas, porque através dos nossos sentidos, a visão, a audição, a gente vai deixando as coisas entrarem. Se a gente não souber, dá um basta. E nós precisamos ir diante de Deus, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque a gente vai ouvindo tanta coisa, vai vendo tanta coisa e fala: meu Deus, o que eu posso fazer diante de tudo isso que nós estamos enfrentando, esse vírus que se espalhou e que a gente fica sabendo de pessoas próximas que foram acometidas por esse mal, quantas pessoas morreram, perderam entes queridos, e nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos ir diante de Deus, porque a Bíblia fala que nós podemos fazer isso, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Como nós vamos enfrentar tudo isso e vamos passar da melhor forma possível? Buscando a Deus, buscando força de Deus, buscando ouvir a voz de Deus. Como é isso, Roberto? Como eu ouço a voz de Deus? Não vou ler, vou só comentar. Depois, se você quiser, pegue a sua Bíblia, leia lá em 1 Samuel, no capítulo 3. Conta a história de Samuel quando ele ainda era um menino, um garoto ainda, muito pequenininho. Ele morava ali no templo, na igreja, né? E ele ajudava ali o sacerdote Eli. Ele morava lá e ele estava ali a serviço do sacerdote Eli. E no capítulo 3, a gente vê quando a gente lê quando Deus falou com Samuel pela primeira vez. Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. E a Bíblia fala que ele estava deitado já para dormir. Ele ouviu uma voz que chamava o seu nome: Samuel, Samuel. E ele, não conhecendo ainda a voz de Deus, ele correu lá no quarto do sacerdote Eli para saber se Eli tinha chamado, estava precisando ali de alguma coisa. E o sacerdote falou: não, meu filho, não te chamei, pode voltar, pode dormir. E isso aconteceu por 3 vezes seguidas. E ele não reconhecia ainda a voz de Deus. E ele novamente ia lá no quarto do sacerdote, e o sacerdote falava: não te chamei. Mas o sacerdote entendeu e falou: meu filho, se você ouvir de novo, você vai dizer o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Então Samuel volta para sua cama e pela 4ª vez Deus chama Samuel. E aí então ele fala: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo, como Eli instruiu ele. Mas isso mostra pra gente que às vezes a gente ainda não consegue discernir o que é a voz de Deus, o que é a minha própria voz, porque a gente tem uma voz, né, na nossa consciência, a voz das pessoas, a voz do inimigo das nossas almas, que coloca às vezes tantos pensamentos terríveis. Se a gente não souber discernir, a gente vai aceitando, porque o inimigo, ele lança pensamentos na primeira pessoa e a gente acha que somos nós que estamos pensando, são nossos pensamentos, mas não são. Muitos pensamentos são ataques vindo do exterior e vai entrando, e a gente tem que ir discernindo. Mas isso é um processo.
Samuel teve que aprender, ele não aprendeu da primeira vez, ele não reconheceu da primeira vez que era a voz de Deus. Mas depois que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, a Bíblia conta que ele foi um homem ali tremendo no seu povo, na sua nação, muito respeitado pela nação de Israel. Ele ouvia a voz de Deus e entregava a palavra para as pessoas. Era um homem de Deus, tremendo, mas que precisou aprender a ouvir a voz de Deus. Então, é um processo, nós vamos aprendendo a ouvir e a discernir a voz de Deus. Vai lendo a Bíblia, vai pedindo ao doce Espírito Santo para falar ao seu coração. E a gente vai aprendendo a ouvir a voz de Deus, aprendendo a discernir quando é a voz de Deus. Então, leia esse capítulo e peça para Deus: Senhor, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero discernir quando é a voz do Senhor, porque quando a gente vai aprendendo e vai ouvindo os direcionamentos de Deus, nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo e a nossa vida é completamente transformada, porque aí a gente já não fica sendo levado por qualquer coisa que a gente vê, qualquer coisa que a gente escuta, não. Agora, peraí, só vou deixar entrar o que vem de Deus, porque o que vem de Deus é para o meu bem, é para o meu crescimento. O que não vem de Deus, o que são vozes externas que estão vindo às vezes para me angustiar, essas eu vou descartar, essas eu não vou deixar entrar. Viu? Cuida dos seus pensamentos, muito importante, através da palavra de Deus. Tenha um bom dia.